agora é controlar um pouquinho mais o tempo para a gente conseguir ter conversas, perguntas, comentários. Então, eu assumi essa função inesperadamente. Vou passar rapidamente a palavra para a professora Luciana, que, enfim, está aqui conosco, vem do INSPER. Muito obrigada. E a gente vai trabalhar mais ou menos com 15, 20 minutos de cada uma, e depois a gente volta para todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite do professor Mário por estar num momento tão especial aqui da casa. Fiz uma rápida apresentação. Já faz mais ou menos uns 10 anos em que eu sou economista de formação, tá? Graduação, doutorado em Direito e doutorado em Economia, mas já faz um pouquinho mais de 10 anos em que eu tenho voltado meus estudos para a área de análise econômica do direito, né? Então, hoje, na verdade, eu interajo muito mais com os profissionais do direito, né? Então, várias pessoas que eu encontro bastante, a professora Mariana, a professora Maíra, né? Esse ano a gente já se encontrou em diversos encontros, e essa tem sido minha área, minha nova paixão, né? Então, esse olhar, assim, até um pouquinho de fora, né? De tentar entender um pouquinho o direito brasileiro. E, na verdade, eu comecei essa minha maratona na minha tese de doutorado, quando eu fiz uma análise sobre o judiciário brasileiro. E uma pena que a professora Luciana Gross-Cunha não pôde estar presente hoje, porque ela fez parte da minha banca, né? E hoje o trabalho que eu vou apresentar, na verdade, é uma continuação da minha tese, né? Então, eu acho que calhou muito com o que seria o título, né? Essa mesa, né? Tarda e falha, né? O que as pesquisas nos ensinaram sobre o sistema de justiça brasileiro. Então, coincidentemente, esse ano eu fiz uma atualização desse estudo que dá mais ou menos aí um período aí de 10 anos. Aí, só para colocar uma perspectiva, não é para ficar me fazendo autopropaganda, nada disso, mas até para trazer um pouco, porque hoje esses estudos de eficiência do judiciário no Brasil se tornaram até relativamente comuns. Então, a gente tem tanto pessoas do direito, da economia, da administração pública, das ciências políticas, usando uma perspectiva bastante parecida, né? E eu acho que é interessante da gente contar um pouquinho, né, esse rapidíssimo histórico, né? Então, eu fiz uma pesquisa, né, um pouco por cima, talvez posso ter esquecido algum trabalho aqui, mas, basicamente, os primeiros trabalhos sobre a eficiência do judiciário, na perspectiva que eu vou usar, com a metodologia que eu vou usar, começaram lá em 2010, com um trabalho que foi apresentado no Congresso latino-americano e a minha própria tese de doutorado, tá? E aí, depois disso, né, como continuação aí do capítulo de doutorado, eu publiquei alguma coisa junto com o professor Paulo Furquim de Azevedo, que foi meu orientador. Depois vieram vários outros. Aqui eu estou selecionando só alguns, tá? Então, hoje, se a gente pegar, temos pessoas estudando a eficiência do judiciário, tanto no TJ estadual, né, nos TJs, como eu faço aqui, quanto nos TRTs e até nas primeiras instâncias, nas varas, né? Então, basicamente, essa é a ideia. E aí, os resultados que eu vou apresentar hoje foi um artigo que eu acabei de submeter agora em 2018, meio que um olhar um pouquinho atrás. Tá? E a ideia de todos esses trabalhos, essa metodologia que a gente está apresentando, é uma visão, né, coloquei aqui alternativa, né, mas que, na verdade, vai além da questão de recursos materiais e recursos humanos, né, que normalmente é essa discussão. Falta gente, né, os tribunais são atolados, os juízes são atolados por uma questão de falta de recursos e, às vezes, até de uma questão de falta de tecnologia suficiente para lidar com eles. A perspectiva aqui realmente é uma perspectiva de gestão, né? Então, olhar os tribunais, eventualmente as varas, em alguns trabalhos, não nessa linha, mas para cartórios judiciais. O professor Paulo Eduardo, na época que estava aqui, o Paulo Eduardo Silva, na época que estava aqui na GV, fez um trabalho, juntamente com o pessoal, né, do Banco Mundial, alguma coisa assim, se eu não me engano, também com essa perspectiva de um olhar da gestão dentro desses órgãos públicos, né? Então, realmente, ir um pouquinho além de questão de, enfim, né, política, de organização política, até, eventualmente, questões burocráticas que, eventualmente, possam impedir, olhando realmente para uma questão bem de gestão. Tem alguns trabalhos, e esses trabalhos que eu estou citando, eles são trabalhos de pessoas que chegaram a estudar o caso brasileiro, né? Então, a Maria da Colles, na verdade, ela trabalhou um bom tempo no Banco Mundial, ela fez vários estudos de diversos países latino-americanos, né? E ela faz essa observação especificamente com relação ao Brasil, né? Então, basicamente, os magistrados, né, presidentes dos TJs, normalmente não, são magistrados, né, não têm, normalmente, uma formação administrativa e acaba sendo uma coisa que nós sabemos, né, que pode ser extremamente enfadonha, né? Você obrigar uma pessoa que não é um gestor a ser um gestor, falta-lhe conhecimento, falta-lhe técnicas, falta-lhe tempo, né, e falta também saco, né, para cuidar de fazer essa parte da gestão mais administrativa.
muitos anos atrás, no primeiro congresso da BDE, né, que foi aqui, exatamente nessa sala, né, a BDE, a Associação Brasileira de Direito e Economia, desculpa, é o segundo. Foi 2007, 2008, na época, o Bruno Salame, que estava na presidência, e eu apresentei o primeiro resultado. Né, e aí eu lembro que aqui, nessa plateia, né, uma senhora levantou a mão e ela falou: eu sou magistrada e fui presidente do TJ São Paulo, e é exatamente isso que acontecia comigo. Né? Além de julgar, eu tinha que controlar a quantidade de papel higiênico que tinha no tribunal. Assim, ela usou esses termos. Né? Então, você percebe que existe uma divisão aí, né? Você tem que parar o seu tempo, né, dos processos, dos julgamentos, para focar numa gestão de uma coisa que não é prazerosa, é extremamente, né, ela envolve muita energia das pessoas e que muitas vezes elas não são preparadas. E aí a Maria da Colas apresenta esse dado, né? 65% do tempo cumprindo tarefas administrativas quando eles não são, né, administradores, né, formados. Tá? E aí a gente também tem então o Robert Sherwood apresentou um trabalho lá na ISNE, né, naquela época ainda se chamava, mostrando nesse sentido. Né? Ele falou isso de maneira um pouquinho para chocar, mas sistema judicial no Brasil gerido por amadores em gestão, né? Logicamente, não são amadores em direito, né? Todos magistrados. Tá? E aí a gente vê, além da Maria da Colas, ex-presidentes do STF, né, mostrando que existe aí uma questão que não é somente ingerir mais recursos, né? Aumentar a quantidade de recursos. Curiosamente, se a gente fala desse mesmo problema de falta de eficiência em outros setores públicos, por exemplo, setor educacional, setor de saúde, essa conversa também vem à tona. Então, ela não é típica, né, não é específica só do direito da gestão do judiciário. Tá? Então, uma gestão pública, de uma maneira geral, no Brasil tem esse problema. Né? E esse foi o trabalho que eu falei, que foi um dos coordenadores, o professor Paulo Eduardo Silva, né, que hoje está lá em Ribeirão Preto, né, mas mostrando uma visão bem interessante, né, focado aí na questão de eficiência dos cartórios judiciais, né, que, naquela época, 2007, 10 anos atrás, nem o pessoal da administração ainda estava focado muito nisso, mas eles começaram a trazer questão de liderança, do líder que é empático. Né? Então, eles chegaram a falar da importância desse gestor, de saber o que está acontecendo com a equipe, e que isso fazia diferença. Né? Então, esse foi um dos resultados que eles encontraram, um trabalho mais qualitativo até. Né? Então, foram entender o dia a dia ali nos cartórios. Tá? Bom, a metodologia que eu estou usando aqui, e que aquela breve literatura eu mostrei para vocês, é o que se chama de análise envoltória dos dados. Tá? É a metodologia do Data Envelopment Analysis. É uma metodologia que nem na economia é muito disseminada. Na verdade, o pessoal que mais usa isso são os engenheiros de produção e o pessoal da administração. Mas o que, de maneira bem geral, explicar primeiro, dar uma definição do que não é uma metodologia de estatística, de econometria. Né? Então, estatística e econometria, que os economistas normalmente estão mais acostumados, é ir no campo, coletar um monte de dados e tentar encontrar uma relação de causalidade, né? Uma linha de regressão, mostrando que tais fatores afetam tais fatores. Aqui, não. Aqui, ela na verdade, eu vou olhar para um conjunto de unidades, né? Poderia ser um conjunto de fábricas bastante parecidos, um conjunto de hospitais, um conjunto de agências bancárias. Eu, Luciana, vou olhar para um conjunto de tribunais. Né? Então, eles têm que ter aí alguma similaridade, por isso que, por enquanto, não dá para a gente fazer estudos cross-country, né? Comparando com outros países. Dentro desse grupo, eu não vou olhar em termos absolutos como é que está o nível de eficiência, em média. O que eu vou fazer é, dentro desse conjunto meu, dos 27 TJs, eu vou encontrar aquelas que são relativamente mais eficientes. Né? Então, já não é aquela coisa de que colocar um parâmetro que é inalcançável. Não, dentro desse grupo eu consigo, e aí eu vou ponderar. Né? O grande segredo é que a gente precisa ponderar pela quantidade de recursos que as unidades têm, pela quantidade, por exemplo, de demandas, né, que cada uma delas tem. A gente sabe que é muito desequilibrada entre as diversas unidades. Daí, a gente seleciona relativamente, levando tudo isso em consideração, aquelas que são consideradas as mais produtivas. Né? Quando a gente fala de eficiência aqui, é de mais produtiva. Né? Com uma dada quantidade de recursos, ela consegue, né, gerar mais resultados. Tá? Então, seria uma comparação de eficiência relativa, tá? Dentro desse próprio grupo. Né? E aí, todas as outras unidades que não estiverem nessa fronteira de eficiência, elas vão ser comparadas. Né? Então, a gente consegue comparar, aí sim, quantitativamente, em termos, né, quantitativos, qual que é a distância com relação ao que ela poderia alcançar, né? Dado que existem algumas unidades que são consideradas eficientes. Tá? O último ponto aqui, né? As unidades eficientes seriam aquelas que, relativamente, empregando uma quantidade aí,
comparável de recursos, elas conseguem ser mais produtivas. Uma das vantagens dessa metodologia, e aí eu tenho que fazer assim, uma mega explicação quando eu estou falando com os economistas, que eles não estão muito acostumados com essa metodologia, é que eu não preciso ficar decifrando, né, ou então inventando, né, uma fórmula pela qual os tribunais, por exemplo, aqui funcionam. Né? X% da produção dos tribunais depende dos magistrados, Y% depende dos funcionários. Para uma análise mais econométrica, mais estatística, isso seria necessário. Aqui, não. Aqui, a gente assume que a gente não sabe o que os economistas chamam de uma função de produção dentro de um tribunal. Né? E, por conta disso, por causa dessa flexibilidade, vamos dizer assim, ela acabou sendo muito utilizada na literatura mundial, internacional, justamente para a área dos serviços públicos, né? Ou outros serviços que não necessariamente têm um produto, né, quantificável. Por exemplo, ele é muito aplicado para a mensuração de eficiência de hospitais, de bancos, né, de polícia, né, de delegacias de polícia e, ultimamente, não só no Brasil, quanto lá fora também, começou lá fora, para variar, né, para a eficiência do judiciário. Tá? Então, são vários, tem até uma literatura específica com relação a isso. Para quem ajudar, eu trouxe um gráfico para tentar entender um pouquinho o que está acontecendo. Né? De uma maneira muito simplificada, não é exatamente isso que eu faço, é um pouco mais complexo, mas a ideia seria o seguinte, aqui no eixo Y, a gente estaria medindo, saindo um pouco agora qualquer ideia, tá? Não precisa ser justamente somente para judiciário. Eu estou medindo a quantidade de resultados que uma unidade, que uma delegacia, que uma escola, que um hospital seriam capazes de produzir. Então, aqui eu estou medindo o quanto que é produzido. E aqui nesse eixo eu estou medindo a quantidade de recursos que são utilizados. Tá? No mundo real, quando a gente fizer um DEA, normalmente a gente vai usar mais de um Y e mais de um X. Mas aí não vai dar para a gente ver no gráfico. Né? A ideia aqui do gráfico, então, basicamente é o seguinte. Eu tenho 7 unidades aqui de análise nessa pesquisa fictícia. E aí eu tenho a metodologia vai nos ajudar a identificar que eu tenho aqui 4. O exemplo ficou meio estranho, porque eu tenho mais unidades eficientes do que não eficientes. Mas, enfim, a unidade 1, a 2, a 3 e a 4, elas são consideradas relativamente eficientes, em comparação com o restante do grupo. Vocês podem perceber que a 1 e a 4 são bem diferentes, em termos de produção de resultados e de emprego de recursos. Né? A 1 produz 2 e emprega 2. A 4 está lá em cima, né? Está produzindo aí uns 7 e está utilizando aqui de recursos uns 9,5, alguma coisa assim. São unidades bem distintas, mas que igualmente são consideradas eficientes. E aí eu tenho algumas unidades aqui que estão fora da fronteira, ou seja, estão abaixo da fronteira. Então, por exemplo, essa unidade 6 aqui, ela está fora da fronteira porque a metodologia vai dizer para a gente que teria, né, o que seria uma sombra, né, do que ela poderia ser, que ela conseguiria, na verdade, aumentar a quantidade de produtos, de resultados, né, sem ter que mexer na quantidade de recursos que ela está utilizando. Então, tem um ponto aqui, que não está marcado, que seria esse 6, a unidade 6, ideal. Né? E, dado os dados das outras unidades, seria factível que ela alcançasse esse resultado na fronteira. Se ela conseguisse mudar a combinação aí dos seus fatores, né, a gerência dos seus fatores, ela seria capaz de, então, entrar na fronteira. Mesma coisa para o 5, a mesma coisa para o 4. O que vai diferenciar é que cada um vai ter um ponto fictício diferente, que é o que seria, né, realmente possível de acordo aí com a mensuração dos dados. Tá? Bom, essa é mais ou menos a ideia geral. Claro que depois eu posso explicar com mais calma, quem tiver interesse. Né? E aí, vem para a parte dos dados. Seguindo um pouquinho a literatura internacional, basicamente, quando a gente fala, a gente pega aqui os dados no Brasil, a gente pega os dados do CNJ, né? Então, pegando desde o começo, né? Felizmente, o relatório continua aí em publicação, os dados estão até sendo mais detalhados. Seguindo um pouquinho a literatura internacional, basicamente, quando a gente fala de resultados, né, de outputs de tribunais, a gente está falando de julgados. Né? Então, aqui, no meu caso, na minha escolha, eu estou usando os julgados de primeiro e de segundo grau, posso depois entrar no detalhe, nos papers, que hoje tem várias mensurações pelo CNJ, né, posso deixar mais claro. Em termos de inputs, eu, pessoalmente, escolhi também uma coisa que é bem lógica, né? A quantidade de magistrados e a quantidade de pessoal. Né? Eu fiz uma coisa diferente, né? Vamos dizer assim, minha cara aqui nesse paper. Eu estou ponderando pela carga de trabalho. O CNJ tem uma definição própria do que ele considera carga de trabalho, mas eu aqui estou colocando. Não é muito diferente do que o CNJ está definindo, não. Tá?
Casos novos, no ano, se eu estou medindo de 2016, né, vai ser 2015, vai ser de 2015, mais os casos pendentes no ano anterior, né, em dezembro de 2014. Tá? Por que isso? Porque se a gente não ponderasse, e eu lembro que a primeira vez que eu apresentei isso, quando eu não tinha defendido minha tese, muita gente questionou, mas por que você está fazendo isso? Né? Se a gente não fizer uma ponderação, São Paulo sempre vai aparecer como primeiro. Né? Pela quantidade de demandas, de julgados, ela é muito diferente. Eu, pessoalmente, aí eu passo minha tese explicando, eu não considero um resultado que reflita os anseios da população. Eu acho que um serviço público ela tem que atender às demandas da população, então a gente tem que levar em consideração a quantidade das demandas. Né? E é por isso que eu faço, então, meio que uma ponderação. Questões técnicas, mas, basicamente, a gente precisa ponderar tanto os outputs quanto os inputs, né, pelo mesmo tipo aí das variáveis. Bom, aí a gente vai para os primeiros dados. Uma pergunta, claro. Unidade para vocês, então, é toda a Justiça Estadual? Isso, exatamente. São 27 unidades no total. Tá? A ideia seria essa. E vocês depois conseguem chegar lá na vara tal, não, na marca tal? Não. Eu vou estar medindo, na verdade, pelos diferentes TJs. Né? São Paulo em comparação com o Rio de Janeiro, e Janeiro em comparação com o Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas como é que vocês conseguem medir, por exemplo, que a utilização dos recursos no primeiro grau, sem olhar para a administração de uma vara concreta? Então, basicamente, eu estou usando aqui, eu estou separando os outputs e inputs de primeiras e de segundas. Tá? Então, eu meio que entro, né, entre os inputs. Eu vou colocar a quantidade, nos outputs. Eu tenho a quantidade de processos de primeiro e de segundo. Né? Com isso, o software da metodologia vai estar entendendo como sendo resultados diferentes. Tá? Então, eu tenho uma quantidade, eu tenho um resultado para inputs de primeiro grau e o de segundo grau. O resultado vai ser único, para o TJ São Paulo, por exemplo. Tá? Levando em consideração que eu tenho duas entradas. É como se fosse uma fábrica, entre aspas, que produz esses dois tipos de produtos. E aí eu estou levando em consideração as duas coisas sem misturar. Eu não sei se a sua preocupação era de misturar ou de... Não, pelo que eu entendi, não mencionaste, mas a tua pergunta de pesquisa é saber como se os recursos estão sendo empregados de uma forma eficiente. Mais ou menos. Eu vou estar comparando isso. Eu vou estar comparando as unidades. Quem que seriam aquelas que são as melhores? Então, como é que eu defino as unidades e como é que eu vou analisar isso de um plano tão macro? Assim? Ele é bem agregado. No primeiro grau, né? É um resultado bem agregado. A gente poderia, eventualmente, fazer um estudo só focando em primeiro grau. Seria possível. Analisando somente, né, os inputs, os resultados. Os recursos de primeiro grau, eu poderia rodar todos os resultados de novo. Tá? Eu não sei se, de repente, o número de servidores que eu tenho numa vara se é comparável com a outra que está produzindo menos, quer dizer... Mas aí eu estou comparando UFs, tá? Eu estou comparando unidades de federação, TJ São Paulo em comparação com os outros estados. Eu não estou comparando vara por vara, tá bom? A gente poderia, isso seria possível. O meu olhar aqui é mais macro, você tem razão. Eu estou olhando mais macro porque eu estou comparando estados, tá? Ela seria facilmente replicável para um nível mais desagregado, olhando só para o primeiro grau, ou então vara com vara. Oi? Será que bate o resultado? Será que são... Porque aí... Não, mas aí o negócio é o seguinte, aí eu teria que ver, porque a minha base de comparação não seriam mais os TJs, aí seriam as varas. Né? Aí seria a vara João Mendes com a Santo Amaro. Né? Aí eu perco um pouco os resultados que eu estou olhando aqui. Porque aqui eu estou comparando estado por estado, você vai ver. Tá bom? Não, imagina, não, só para tirar a dúvida. Né? Bom, aí quando aparecer o resultado, você vai ver como é que é. Basicamente, então, estado por estado. Né? Então, e agregado. Tá? Realmente, a decisão aqui foi de fazer para o nível mais agregado, primeiros e segundo graus, envolvendo isso daí. Esses foram os primeiros resultados daquela época, de 2006 até 2008. A ideia é a seguinte, os que são considerados eficientes são aqueles que estão com 1.000, ou 1, na verdade, 000, que é 100%. São considerados 100% eficientes. Quanto mais longe de 1.0, né, mais ineficientes eles são. Se a gente olhar para esse primeiro estudo aí, né, a gente vai ver que tem dois TJs que, nesse período, mantiveram-se sempre na fronteira da eficiência. Não necessariamente, tem algumas unidades que vocês podem ver, né, que em um ano está na fronteira e depois deixa de estar. Né, somente o TJRJ e o Rio Grande do Sul mantiveram-se na fronteira da eficiência. O que isso quer dizer? Que, para o ano de 2006, para o ano de 2007 e 2008, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul mantiveram-se constantes como benchmarks.
Tá? Então, a vantagem dessa metodologia, o efeito prático dessa metodologia é de gerar, de levantar unidades que eventualmente serviriam como, né, bons exemplares de boas práticas. Tá certo? É lógico que a metodologia em si ela não vai no detalhe. Assim, para complementar esse estudo, precisaria de um baita de uma pesquisa qualitativa, né, Maíra? Quantitativa e qualitativa elas se juntam. Né? Então, aqui, assim, eu continuo na dúvida, né, o que será que está acontecendo. A gente ouve, né, vê alguns trabalhos, alguns relatos do que está acontecendo, principalmente agora, quando a gente abre os dados para essa atualização da minha pesquisa, de 2009 até 2015. Se vocês perceberem, né, eu tenho alguma coisa que, de novo, eu vou ter que abrir os dados de maneira mais cuidadosa, como eu já tinha feito no passado, mas esses dados estão saindo do forno, tá? Então, eu ainda não consegui ver. Em 2009, aconteceu alguma coisa estranha aqui na qualidade dos dados, em que teve alguma inconsistência. Eu acho que o que aparece aqui é Pará e São Paulo, né, entre os mais eficientes. Eu já tive, no passado, assim, surpresas desagradáveis no sentido da qualidade de dados, coisas assim, meio absurdas. Né? Dá um exemplo. Para o TJX, no ano, sei lá, 2000, tinha 500 magistrados. Aí, no ano seguinte, diz que tem 550 ou 600. Aí, no outro ano seguinte, volta para 500. Obviamente que esses dados estão errados. Né? Esse tipo de inconsistência, acho que tem reduzido com o passar do tempo. Né? Os primeiros relatórios de justiça em números eram horríveis, né? Um monte de lacunas, dados inconsistentes. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu ainda preciso abrir os dados de 2009, talvez estejam corretos, mas o que a gente percebe de 2010 até 2015 foi que, novamente, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, né, apareceram, então, na fronteira. E foram os únicos também, não só que apareceram na fronteira, mas que mantiveram-se na fronteira de eficiência. Tá? O que foi legal de fazer nesse último trabalho, dado que eu tive um tempo, um intervalo temporal maior, é o que... desculpa, aqui é um controle, eu nem vou falar um pouquinho sobre isso, que, inclusive, meu tempo está acabando, mas o que... Fronteira é bom, isso. São os mais eficientes, relativamente mais eficientes. O que deu para fazer com esse período de 7 anos foi essa coisa que é chamada índice Malmquist, que eu não consegui fazer da primeira vez, que, basicamente, é observar como é que está evoluindo, entre aspas, a produtividade total de fatores, que é o que os economistas dizem, de evolução técnica. Tá? O que essas colunas diferenciam são detalhes do que seriam considerados eficiência técnica. O mais importante é essa última coluna aqui, que é um agregado de todas as colunas. Tudo que estiver acima de 1.0 é porque houve uma evolução técnica de produtividade daqueles tribunais. Tudo que estiver abaixo de 1.0 é que, na verdade, houve uma regressão em termos de produtividade de evolução técnica. Então, eu não preciso entrar muito no detalhe. Esses 3 tribunais foram os únicos que tiveram uma evolução do Brasil inteiro. Tá? Uma evolução com o passar do tempo. Mesmo o Rio Grande do Sul teve uma pequena regressão. E aí eu chamaria a atenção para o caso do Rio, né? Porque, basicamente, eles não só se mantiveram como os mais eficientes, como ainda tiveram aí um pequeno aumento, de 2,2%, né? Na evolução da produtividade total dos fatores. Tá? Depois a gente pode discutir com mais calma. Eu queria fechar com algumas rápidas conclusões. Eu acho que, nesse campo, nesse quesito de eficiência do judiciário, a gente tem tido muitos trabalhos, que é bem legal, dissertações de mestrado, professores, grupos de alunos, só que a gente não está conseguindo, pelo menos, né, o CNJ não está conseguindo traduzir isso. E o que me preocupa um pouco é que eu tenho acompanhado, eu sei que está havendo toda uma preocupação do CNJ, do judiciário de maneira geral, de informatização, de aumentar a tecnologia, e parece que não está traduzindo. Né? Então, algumas pessoas têm me falado, talvez não deu tempo ainda para surtir o efeito da informatização, dos processos eletrônicos e tal e qual. Vamos continuar fazendo, né, para ver se realmente isso acaba gerando algum resultado. Por enquanto, parece que não. Tá? E é isso. Obrigada.